Bom dia, estamos aqui em Caldazinha, na propriedade do Iago Oliveira, propriedade Bom Sucesso, e ele vai apresentar um pouco da fazenda pra gente, mostrar como que funciona os negócios por aqui. Bom dia, como o Jorge falou, a fazenda está localizada em Caldazinha. Aqui nós estamos com uma produção em média de 1.200 litros de leite por dia. Os animais aqui não são animais puros devido ao sistema que temos hoje, né, que é um sistema mais rústico. Por isso os animais não são tão puros, porque se os animais fossem mais puros, vai ter uma exigência maior do ambiente melhor para os animais produzir. Então vamos começar com esse sistema que está aqui atrás da gente. O que você pode falar pra gente dessa área aqui? Como a gente dá para ver, é um sistema mais tradicional, né, um sistema bom para os animais, né, o gado holandês para produzir leite, né. Esse sistema, na época da chuva, ele requer muita mão de obra devido às bactérias que dá no solo, locais de sombra, os animais, a espécie do marquite dá bastante. Esse na época das águas, um local que a gente deve ter bastante cuidado. Bom, então vamos lá um pouco lá na ordenha, para você mostrar um pouco do sistema pra gente. Então, vamos. Bom, então chegamos aqui, onde que se localiza o curral, e o Iago vai mostrar um pouco pra gente como que funciona o sistema por aqui. Aqui, como vocês podem ver, são a ordenha mecanizada, né? Aqui ela é do tipo espinha de peixe. São animais, são 4 animais de um lado, retirar o leite, do outro lado também. Como dá para observar, são 5 teteiras, uma teteira para cada animal. E só tem uma separada para animais que estão com leite, estão com problema com leite ruim, martite, né, alguma coisa. Aí são separados esse leite e descartados. E esse ambiente onde estão esses bezerros aqui? Esse ambiente é o local onde fica o bezerro recém-nascido. O bezerro já nasce, já vem para cá. E são mais onde os machos ficam. As fêmeas já ficam num local separado, já por causa de contaminação, essas coisas. Entendi. Aí ali fica a lagoa. Isso fica a lagoa da defecação. Toda a sujeira, as impurezas que fica aqui na ordenha, inserida aqui, vai tudo para a água suja, vai tudo para aquela lagoa de decantação. Depois, uma quantidade de resíduos juntados nessas lagoas são distribuídos nos pastos como fertilizantes. Entendi. Então vamos chegar pra cá, e aí você me mostra aqui o que são essas áreas aqui no curral. Aqui são o local de espera, né, que os animais ficam inseridos aqui para esperar para entrar na ordenha, né, os animais descem do seu lote, descem para cá para esperar para entrar na ordenha. E essa área também é a mesma coisa? Isso, é a mesma coisa. E essa área aqui? Esses são os animais de recria, esses animais são menos de 60 dias que foram desmamadas, já estão comendo a silagem já está tendo um aproveitamento muito bom da silagem. Eu vi que aqui embaixo tem uma baixada, ali passa um córrego? Sim, ali passa um córrego, que é um lugar mais úmido, né? Não tem mais inserção de água. Aqui é um local muito bom, né? Por causa que o lugar mais baixado, aqui os animais ficam mais frescos, né? Dependendo na parte da manhã, na parte da tarde também. Tem muitas árvores também que servem como quebra-vento, né? Muita sombra. Muita sombra. Aqui. Interessante. Aqui, como eu posso ver, tem alguns animais machucados. Aqui seria a enfermaria? Isso aqui seria a enfermaria. Aqui é um local onde esses animais ficam separados, né? A partir do momento que esse animal está machucado ou está com suspeita de alguma doença, esse animal já é separado já para não ter contato com os outros animais e conseguir passar a doença para outros. Bem arborizado, como eu posso ver, né? Sim. Para gerar um conforto térmico. Isso. Bom dia, meu nome é Telmo, nós estamos aqui na fazenda do Iago, né, para fazer uma consultoria, mostrar um auxílio aqui que a gente pode contribuir aqui com ele. Então, Iago, aqui a gente deu uma olhada e notamos assim que seria mais indicado, né, seria conveniente, seria produtivo se a gente conseguisse, por exemplo, o telhado aqui. Ele está no sentido norte-sul, se ele fosse no sentido leste-oeste, né? Aqui o telhado. E a telha, como ela é uma telha de amianto, então seria conveniente também a gente pintar ela por cima de branco e embaixo de preto para absorver o calor. Seria muito interessante. E também um outro detalhe aqui, que
seria interessante, seria uma observação importante, é o fato do pé direito, ele está um pouco baixo. Então, se a gente conseguisse pôr um pé direito de 3,5, haveria uma ventilação boa. Apesar que tem bastante árvore aqui, bastante árvore perto, e é bem arejado aqui o local, e numa baixada também, mas isso aqui ia favorecer mais ainda o ambiente, que ficasse um ambiente mais funcional, no caso, né? É uma sugestão que a gente está dando para vocês, entendeu? Bom dia, meu nome é Breno, a gente está aqui na propriedade do Iago. Eu também vou dar algumas sugestões aí, coisas que seriam, que ajudariam ele no processo do leite, né? Que aumentaria a produção dele, que poderia favorecer ele aí, no caso, coisas que talvez básicas que podem fazer bastante diferença. Aqui nós podemos ver que na área do bezerreiro tem bastante incidência do sol, né? Então, ter a continuação dessa telha seria uma coisa bem interessante aqui no caso do bezerreiro, que também ajudaria aqui no caso da sala de espera, que também não tem nenhuma proteção em relação ao sol, e daria essa cobertura. E a princípio é isso. Agora o Felipe também vai falar um pouquinho da localidade, e é isso. Eu complementando do Breno aqui, igual ele falou, só tem uma água, então a incidência do sol é muito grande. Isso. Seria bom se ele fizesse duas águas, Exatamente. para melhorar, porque você pode olhar, já está dando sol nos bezerros, entendeu? Então, se fizesse duas águas, seria muito mais conveniente, mais interessante para dar mais sombra. Não só para o bezerreiro, mas também para a sala de espera. Sou o Felipe e, diante dessas informações passadas pelos colegas aqui, a localidade que o Iago escolheu aqui para fazer o seu curral é uma localidade muito boa, um ambiente bem arejado, a estrutura do curral em si, pelo sistema dele, o atende bem. Como a gente pode ver ali embaixo, tem uma aguada e bastante sombra, então isso ajuda muito aqui na sala de espera dos animais dele e contribui muito para o conforto térmico, por conta da umidade que sobe lá do córrego, né? Então a localidade do curral dele aqui é uma localidade muito boa, e isso ajuda demais na produção dele. Aqui agora nós estamos numa parte de desmama também, só que essa aqui é uma desmama já mais tem uma erazinha a mais. Eles já estão comendo ração, já estão formando rumen, a papila ruminar, e já desmamaram até mais cedo, porque na realidade desmama com 7, de 6 a 8 meses, esses aqui já estão de 4 meses, já estão comendo ração, já estão desmamando, já estão adiantamento, né? Elas já estão em adiantamento, elas já estão desmamadas já das mães já. Agora nós vamos para outro lugar ali, que tem as bezerrinhas mais novas, que é o bezerreiro, as acomodações do bezerreiro mais novo. Como vimos aqui também, faltou um comentário que a cobertura ali, ela já está no sentido leste-oeste, ó. A cobertura dele sobre o conforto térmico já está bem adiantada. Tem uma árvore aqui também que ajuda, e a cobertura está na posição certa, ou seja, leste-oeste, está aqui a posição dela leste-oeste. E ali é a água, que nós esquecemos de falar também, todos, aqui é uma água, uma parte muito importante, todos eles têm os coxinhos de água e de ração aqui. Esse aqui é o de ração, que elas já estão comendo a silagem, e lá tem a água lá que elas bebem à vontade também, e ali a cobertura no sentido leste-oeste já bem feita, com a sombra aqui também, que das árvores assim também, que já tem um pouco de árvore aqui perto, já dá um conforto térmico. Aqui é o bezerreiro do Iago, onde esses animais estão na coleira corrente. Cada animal desse tem o seu coxo de alimento e água individual. Como a gente pode perceber, esses animais são mais exigentes, então são animais que chegam a um estresse térmico muito rápido. O horário agora é mais ou menos às 8h10 da manhã, e como a gente pode perceber, esses animais já buscam uma sombra. O que a gente estava comentando com o Iago aqui seria a instalação. Essa instalação de bezerreiro, ela está no sentido norte-sul. O que poderia ser uma melhoria para esses animais seria no sentido leste-oeste, onde o sol nasce e morre, dando mais sombra, né, para esses animais.
Bom, aqui no caso das novilhas, a gente pode ver que elas estão agora se alimentando. E o que a gente comentou com o Iago, que seria interessante também aqui no caso, ser feito um sombrete aqui no caso, para elas se alimentarem de forma a ter um maior conforto térmico, né? Para aumentar a produção aí no caso, a ingestão de alimento, isso tudo pode afetar aí no caso a produção. E aqui no caso, por mais que a estrutura já esteja feita, mesmo sendo no sentido norte-sul, seria interessante o sombrete, por mais que não seja o correto, pelo menos já é algo que pode acrescentar. Complementando a história, a fala do Breno, é que aqui o sombrete precisa no coxo. Mas você pode olhar que o passo dela, filma o passo, ó, o passo dela tá cheio de sombra, muita árvore, ó. É bastante árvore, uma baixada, fresquinho. Então aqui no caso do coxo seria bom só para complementar, fazer a cobertura, porque elas iriam comer mais tranquilo, com menos estresse térmico. Apesar que no passo, olha lá, elas já estão na sombra, o passo é bem sombreado, bem uma baixada, bem tranquilo. É só aqui no coxo que faltou o sombreamento. Pois é, então depois a gente tomou um café ali agora, tomamos um café, o Iago arrumou um café pra gente, a gente voltou mais animado aqui para falar. Essas vacas que nós vamos mostrar aqui são vacas primíperas, né? Que são tiradas separadas. E a gente estava falando falando em conforto térmico, a gente vai analisar duas coisas aqui. Pelo horário agora, 9 e pouco, você pode olhar que elas, filma lá, ó, pode olhar que elas estão lá na sombra, né? Estão lá na sombra e estão nessa outra sombra aqui, ó. E no coxo tem pouca vaca. Por quê? Porque esse coxo aqui, ó, o sentido da cobertura dele tá norte e sul. O certo seria leste e oeste. Então aqui, graças a Deus, que ainda tem as árvores ajudam bastante. Então tem uma árvore ali que pode olhar que elas são todas, né, debaixo da sombra e aqui dessa sombra. Por quê? Porque o gado taurino, que é um gado de descendência europeu, é um gado que sente muito calor, é o que sente mais o calor térmico, é o gado taurino, que é holandesa no caso aqui. E essas aqui são vacas primíperas, o coxo está ali em cima, direitinho com a cobertura, né? Só que a cobertura, o ideal seria no sentido leste-oeste e ela está norte-sul. Pode olhar que o sol está com incidência total e as vacas estão procurando sombra. Isso aí. Aqui esse lote dos animais aqui são as recém-paridas, então elas são menos de 15 dias de parida. Aqui elas ficam nesse local aqui para elas adaptar com a ração. Elas não podem ser fornecidas uma ração para elas conseguir produzir uma alta lactação, devido pode ocasionar o deslocamento de abomados, que o animal já não está acostumado. Ele está acostumado, como ela estava no pré-parto antes de parir, a sua ração era de um jeito. Agora, se for fornecer uma ração para elas produzir uma séria quantidade de leite a mais, aí pode ocorrer o deslocamento de abomados nos animais. E aqui, como podemos ver, é um ambiente muito bom, um conforto térmico excepcional por conta das árvores que rodeiam o ambiente inteiro. Podemos ver aqui o capim, também o capim tifton, onde que elas estão se alimentando para haver essa mudança de alimentação de forragem para concentrado, volumoso. E como podemos ver, é um ambiente bem legal para elas aqui, até essa adaptação. Aqui a gente conversando com o Iago, ele já explicou esse sistema aqui pra gente e a gente chegou à conclusão que esses animais aqui, eles estão numa ambiência muito boa por conta das árvores aos redores, que ajudam no impacto da quebra do vento. E aqui, onde a gente pode ver, o Iago já falou que aqui ele vai apresentar um projeto de seria cimentar isso aqui para melhoria do bem-estar desses animais. Que agora, com os fins dessa chuva aqui, né, acabou ficando um pouquinho de barro. Ele também tem um projeto de fazer uma construção de um sombrete aqui nessa área de coxo dos animais. Outra coisa que a gente analisa bem também é a temperatura do alimento que está sendo servido aos animais. No caso, essa silagem aqui, essa tem concentrado, Iago? Sim, é concentrado. Silagem com concentrado. Que isso vai resultar bastante também na conversão
alimentar desse animal. Se tiver um alimento muito quente, que acabou de ser tirado da silagem, da fermentação, vai variar nos fatores de consumo de matéria seca desse animal. Bom, continuando aqui na propriedade do Iago, aqui é um lote de maior produção aqui da fazenda dele, da propriedade. E aqui nós podemos ver que, aqui no caso, o sombrete, ele está localizado na posição norte-sul, fazendo com que os animais, por mais que o alimento não esteja no sol, você pode ver que os animais já estão ficando de lado para não ter grande incidência de sol em cima deles, né? Radiação. E no caso aqui a gente também pode ver que, por mais que essa área aqui não esteja tão arborizada, com árvores para o quebra-vento, também para a diminuição da radiação solar, ali na área de pasto, você pode ver que possui bastante árvore. Então, assim, a gente pode dizer que o conforto térmico aqui desse local tá bom. A única coisa que seria interessante seria, de repente, aumentar aqui ou então fazer a mudança da posição aqui do custo de alimentação. Também pode levar em conta que, por mais que ele não esteja localizado no sentido correto, leste-oeste, você pode ver que no período da tarde, por ele ter feito essa inclinação, as vacas vão ter um maior conforto térmico na hora de se alimentar, que geralmente é o período mais quente. Então aqui, complementando o que o Breno estava falando, sobre o estresse térmico dessas vacas aqui, ele já falou da cobertura. Eu vou só fazer um lembrete que aqui, esse pé dos coxos aqui já são cimentados. E o Iago vai fazer no outro, lá no vídeo anterior, ele ainda vai fazer lá. Esse aqui está cimentado, ele está cheio de esterco, mas ele está cimentado 1 metro para cá. Então não dá toleira, não tem problema nenhum. E ali, ó, naquele lugar ali, onde é que ele joga o esterco, o excesso de esterco é jogado nesse buraco aqui, ó. Entendeu? E lá embaixo, o Felipe vai filmar lá onde é que tem aquelas 3 vacas lá, ó. É que lá é a água, né? Lá é a água, lá é o coxo da água. Felipe, filma lá embaixo, filmou? Então, complementando aqui o passo aqui, ó, nós estamos no coxo de água aqui, ó, água limpa, ó, de qualidade, ó, que isso é importante demais para o gado, para sensação térmica, para também na diluição do alimento, a passagem do alimento. Então tem que ter uma água de qualidade. Estou até lavando o rosto aqui, ó, água boa. E ali na frente, o pai do Iago plantou não só aqui na frente, onde é que estão aquelas estacas lá na frente, de eucalipto, estão novinhos, eucalipto novo, e ele fez o círculo total. Por lá da cobertura também tem a fileira de eucalipto que ele plantou, está tudo num porte de 50, 60 centímetros, tão novinho ainda, que é para conforto térmico também. E a água de qualidade, eu já mexi na água aqui, a vaca até já chegou. Aqui estamos aqui na propriedade aqui são um local do pasto rotacionado. Nesse local aqui na pastagem há uma grande inserção de árvores, que isso para o animal, que são animais taurinos, para o animal isso aqui o conforto térmico é muito bom. E dá para observar que aqui na pastagem aqui, a pastagem está no tamanho ideal, para o animal conseguir comer mais a parte da folha, a parte que mais vai trazer nutriente para o animal. E dá para ver que aqui nesse local aqui são bem arborizados para os animais. Que dá para ver a água dos animais, debaixo da sombra os animais ficam um conforto ideal para beber água, bebe água à vontade. Com esse sombreamento aqui para a água fica muito bom. Água de qualidade. Bom, então a gente já veio lá do pasto rotacionado, agora a gente está fazendo um encerramento aqui e a gente detectou assim, várias coisas aqui que precisam ser melhoradas, né? Que seriam interessantes e seriam mais produtivas. Exemplo, as coberturas sentido norte-sul, que ela está norte-sul, seria leste-oeste. Agora, a gente detectou pontos positivos e pontos negativos. Os pontos positivos aqui no caso é que tem bastante árvore, aqui bastante sombra, esse conforto térmico das árvores é muito importante, não só a sombra, como a umidade também, ela traz a umidade, ela rebate o vento e de uma maneira geral está bastante organizada aqui, precisa de alguns ajustes,
mas é igual daquele, né, os ajustes são de ordem, nós começaríamos pelas ordens primárias, algumas coisas primárias que precisam ser feitas, seriam indicadas para fazer, e depois algumas coisas secundárias até chegar no composto bar, que é um composto mais sofisticado, mais caro, mas esse é um composto que é a parte secundária, mais para o final. Então nessas partes primárias a gente já foi citado nos vídeos o que a gente citou que seria interessante o proprietário adequar essa nova nossa perspectiva. Bom, e aqui agora no caso a gente vai explicar para o proprietário o motivo, né, que seria interessante ser feito o aprimoramento aí em relação ao conforto térmico dos animais. E seria muito interessante porque esse estresse térmico gerado tem uma grande influência na produção leiteira, né? Principalmente pelo fato de que a maior produção de calor que é feita pelo animal é no caso da ingestão dos alimentos. Então, quando o animal está estressado termicamente, o animal vai ingerir menos alimento, levando a uma menor produção. E também é importante frisar que no caso da reprodução, o estresse térmico também tem grande influência pelo fato da vasodilatação, que vai influenciar em relação ao útero, os hormônios, o estro do animal, né? E por isso que seria importante aí no caso essas melhorias básicas e para ter uma maior produção de leite. E no mais é isso, só temos a agradecer pela recepção do Iago aqui na fazenda, na propriedade. Gostamos muito do ambiente, é um ambiente muito legal, só que tem alguns ajustes que podem ser feitos. E no mais só temos que agradecer mesmo. Foi muito legal estar aqui hoje fazendo essa consultoria. Agradecer todo mundo aqui da fazenda, o pai dele, a mãe dele, que recebeu a gente super bem aqui.